Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O programa Multidom acredita e se empenha para que o maior envolvimento das pessoas, contando suas experiências e seus saberes, aqui na Rádio Webdom, sejam fontes de inspiração para que caminhemos no crescimento individual e coletivo. Bem-vindo 2025! O bate-papo de hoje é com Leandro Raffer. Com formação em desenvolvimento humano, ele tem pós-graduação em neurociências e desenvolvimento infantil no TEA e cursa psicologia. Também é especialista em gestão de comportamento problema da criança autista no ambiente escolar, com mais de 3.400 horas de pesquisas e trabalhos sociais sobre interações do cotidiano infantil e momentos formadores do cérebro de quase 700 crianças e desenvolvendo mais de 260 famílias. Olá, Leandro, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Eu que agradeço, Marta. É um prazer estar aqui e o que eu puder contribuir com a experiência, a vivência e o pouquinho de conteúdo que a gente vem agariando aí com esses anos todo aí de conhecimento. Dia 8 de fevereiro vai acontecer o segundo fórum sobre o autismo e você é um dos palestrantes. Você já tem experiência em falar com as pessoas, você tem experiência em falar com famílias, mas isso não foi sempre assim, foi, Leandro? Não, para mim falar sempre foi difícil. Falar para mim foi até lá meados dos meus 20 anos, era muito difícil. Coisa simples como comprar um pão na padaria era muito complicado. Ainda mais falar em público, sempre foi muito difícil. Por conta de algumas necessidades, a gente teve que se desenvolver. E aí, muito empenho, muita terapia, muita persistência em frente ao espelho, treino. Eu fui tentando aí me adentrar nessa bolha social. E eu descobri que, puxa vida, dá para melhorar. Falei, vamos tentar levar isso para outras famílias também, para outras crianças, outros indivíduos, que dá para a gente melhorar. Foi aí que comecei, então, a divulgar isso, onde começou a minha trajetória comunicativa. Até hoje tem alguns déficits na comunicação, mas nem se compara, né, às dificuldades que eu tinha antes. Você criou o Instituto Leandro Raffer. Como é esse instituto? Fala um pouco sobre o seu instituto. É um centro de desenvolvimento que foge do padrão, porque, como todo bom autista, a gente não se encaixa dentro de uma caixinha. Eu não consigo me encaixar dentro de uma caixinha. A minha primeira faculdade foi engenharia. Antes disso, fiz tecnólogo têxtil. Aí depois fui para química, depois fui para engenharia elétrica. E aí, quando eu percebi que para mudar o mundo, eu tinha que trabalhar com pessoas, né? Fui para desenvolvimento humano. E aí fui para neurociência e hoje estou no 4º ano de psicologia. Em cima disso, eu fui entendendo que para desenvolver o ser humano, a gente precisa entender que o ser humano ele é completo e a gente precisa dar condições para esse desenvolvimento acontecer. E quem mais entende sobre desenvolvimento da criança é os pais. Eu pensei, falei, por que não a gente começar a ouvir os pais e ajudá-los nos seus dilemas? Foi onde que a gente criou um centro, basicamente, de ouvir e acolher as famílias. A gente acolhe as famílias, principalmente de crianças autistas. São famílias ali diversas que chegam para a gente. A gente faz um acolhimento, uma escuta, ajudamos essas famílias.
E por incrível que pareça, né, as crianças conseguem ter ganhos incríveis por conta da forma com que essas famílias começam a evoluir também. E aí as crianças começam também a evoluir nas terapias. Então, o sucesso do nosso trabalho acaba passando pelo sucesso da família. A gente acaba se baseando ali em dar apoio para as famílias, que automaticamente acaba sendo mais presente, aprendendo a brincar com as crianças, né? Porque nós vivemos hoje dentro de uma sociedade que desaprendeu a brincar com as crianças. Aí você olha para uma criança autista que tem uma dificuldade social que dificulta mais ainda esse brincar. E aí você vê para uma família que vai ter uma dificuldade, uma distância muito grande dessa criança. Então, a gente cria ali uma interação, onde que essa família vai se conectar com essa criança. Tudo isso tem um ganho muito grande, né? A gente vai na contramão do que a sociedade hoje muitas vezes acaba indo, que é olhar para algumas essências que têm dado muito resultado. Você mencionou que as crianças não brincam mais. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? A gente pode até observar, né, que pelo avanço da tecnologia trouxe muita coisa boa. Não vamos dizer, né, que o celular, a internet foi ruim, mas temos aí, né, o ônus também, que acabou nos distanciando do social. E as brincadeiras que se tinha antes, ela tinha muito do social. E o brincar, se você for olhar, a essência do brincar, ela é troca, ela é quando é mais do que um envolvido. Não existe o brincar sozinho. E ninguém brinca sozinho. Eu brinco simulando estar com o outro. E você pode olhar uma criança brincando sozinha, ela brinca simulando estar com o outro, porque ela já brincou com o outro. Então percebe que brincar tem a ver quando tem troca. Eu estou brincando com o outro, porque nós somos seres sociais. Quando eu substituo isso por uma tecnologia, eu vou perdendo esse social. Isso está na base do desenvolvimento. Se você for olhar uma criança lá nos seus primeiros meses de vida, eu me desenvolvo pelo brincar. A mãe começa lá, né? Ai, conte, achou! Cadê a coisinha fofa da mãe? Começa com o brincar. Isso vai gerando desenvolvimentos incríveis para a criança. Tudo através do brincar, que é a troca. Você percebe? Quando a criança ela vai perdendo isso, ela perde desenvolvimento. A criança autista, se ela não tem essa base do brincar, ela não vai ter desenvolvimento. E aí, não adianta eu ter os melhores terapeutas, as melhores clínicas, os melhores medicamentos. Não adianta, porque autismo não é doença, é um transtorno de neurodesenvolvimento, que afeta o quê? O desenvolvimento do indivíduo. Então, afeta a forma com que eu capto o brincar. Então, eu tenho que fazer o quê com esse indivíduo? Brincar mais ainda. Só que numa sociedade que eu brinco menos, o que acontece com essa criança que é autista? Eu pioro. Você percebeu como que eu tenho que dar para esse pai, para essa mãe, mais condição de brincar com essa criança, para que essa criança se desenvolva mais? Por isso que as famílias chegam para a gente e as crianças começam a ter ganhos. Gente, simples, não tem segredo. É que esses pais começam a brincar mais com essa criança. E automaticamente ela começa a se desenvolver mais. Ela começa a ter muito mais ganho nas terapias, porque ela presta mais atenção, ela imita mais, ela olha mais, e ela começa a ter muito mais ganho. A literatura científica, ela vai trazer isso. Quanto mais eu tenho o brincar, mais eu me desenvolvo. Então, olha como que é importante, né? Coisa simples faz toda a diferença, né? Aí você fala, muitas vezes, você precisa ser autista para prestar atenção nessas entrelinhas da literatura. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Leandro Raffer, especialista em gestão de comportamento da criança autista no ambiente escolar.
Você diz que o brincar socializa a criança e que as brincadeiras sociais elas estão diminuindo com a tecnologia. Isso também pode estar relacionado ao aumento de diagnósticos de TEA? É lógico que sim, né? Há várias explicações, né? Por que a gente tem hoje uma demanda grande de autismo. A ciência evoluiu, então temos mais diagnósticos, mas temos até estudos comprovando que o autismo, ele sempre existiu. Só que antes tínhamos muito mais níveis mais leves de autismo. Então, hoje, a gente tem muitos autistas que é nível leve. Eu começo a conversar com os pais hoje e eles falam, puxa, eu acho que eu sou autista também. E é normal, eu paro em uma roda, às vezes, de conversa, e a pessoa fala, eu também acho que eu sou. E tudo bem. O autismo é uma condição possível no ser humano, não é uma doença. É uma condição possível no ser humano. Os genes autísticos está no ser humano e é comum no ser humano, não é uma alteração. Igual, por exemplo, a síndrome de Down é uma alteração. Os genes autísticos, não. Eles estão espalhados no ser humano. O que acontece hoje? Por essa falta de estímulos sociais, nós estamos tendo mais graus mais severos, graus mais 1 e 3. Por isso que a gente tem mais diagnósticos até, porque o grau 1 passava despercebido pela sociedade. E chegava lá na vida adulta, por exemplo, tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade acolá, tinha uma dificuldade social ali, era chamado de estranho, mas tocava a vida. O grau 2 e 3 precisa de mais assistência. Por essa falta de estímulo, principalmente social, que é o coração do autismo, o indivíduo ele vai subindo o nível de suporte. Por isso que hoje a gente tem a classificação, né, por níveis de suporte, por classificação. Então, temos o autista que tem suporte X, que são aqueles mais leve, aquele que tem na suporte Y, né, que tem aquele até o ano passado era o nível 2, que são aqueles que são os níveis que precisa de mais suporte, e o nível 3, que são aqueles que são mais suporte ainda, que são aqueles níveis que precisa de suporte basicamente para tudo. Por que são classificados por suporte? Que são o quê? O autismo tanto vai quanto vem. Quanto mais eu tenho estímulo, menos suporte eu preciso. Quanto menos estímulo eu tenho, mais suporte eu tenho. Por isso que o diagnóstico do autismo precisa ser o quanto antes. Descobrir que eu sou autista, eu começo a ter estímulo para quê? Para ter menos suporte. E assim eu toco a vida. Lá, há 20, 30, 40 anos atrás, automaticamente tinha muito estímulo. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu não gostava de gente. Hoje, eu tolero, mas eu não gostava de gente lá na minha época. Só que era terreno compartilhado, um monte de primo, um monte de gente no terreno lá, chegando o tempo todo, um monte de criança, pé no chão, não tinha TV. Eu não tinha TV. O que você faz? É estímulo o tempo todo. Você faz o quê? Se desenvolve. Se eu tivesse nascido hoje, por exemplo, eu tinha subido para o nível 2, 3 de suporte. Eu demorei para falar muito tempo, mas eu só falei porque eu tinha muito estímulo, naturalmente. Se é hoje, por exemplo, pode ser que eu nunca falasse. Isso era sem terapia, porque antes ninguém sabia o que era autismo, você entendeu? Só que se fosse hoje, por exemplo, mesmo com terapia, às vezes, pode ser que eu nunca falasse. Por quê? As famílias têm um filho só, fica só na TV, excesso de tela. Então, a falta de estímulo, principalmente social, faz muita falta hoje para o autista. O que antes, naturalmente, isso vinha. E isso desenvolvia a criança autista e levava ela para os níveis mais leves. Não quer dizer que ela deixava de ser autista, mas ela conseguia tocar a vida e se virar, adentrar nessa vida social e conseguir sobreviver nesse mundo. O que hoje está sendo muito difícil para o indivíduo autista. O meu filho, por exemplo, ele precisou de muito suporte para a gente conseguir adentrar ele nesse mundo social.
Hoje ele já consegue, ele tem 7 anos, por exemplo, e ele já consegue estar na escola sem suporte nenhum. Mas, deu trabalho. O que antes, para mim, era muito mais fácil, porque você poderia brincar na rua com um monte de criança. Hoje, não dá para ter essa realidade. Então, assim, são contextos diferentes que, para o autismo, é muito difícil hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o fórum em que você vai dar palestra. O que você espera nesse dia 8 de fevereiro? Eu espero uma grande festa de conscientização. Eu acho que a gente está caminhando para um cenário onde possa ir pessoas que não esteja só dentro da bolha do autismo. Porque a gente está acostumado a dar palestras só para mães de crianças autistas, falar sobre autismo para professores que estão dentro desse contexto. Mas eu espero, desse fórum, pela temática, pela forma que ele está sendo moldado, que a gente consiga trazer a comunidade, pelo menos uma parcela, que queira conhecer mais, até mesmo pelo cenário que a gente vive hoje do autismo, né? Onde que é muito mais falado nas mídias sociais. Essa semana, né, o filme é do Mion, inaugurando nos cinemas, que vai trazer também esse contexto da sociedade. Então, assim, há um cenário onde que a sociedade em si está sendo, vamos dizer assim, né, contextualizada com o autismo. E eu acho que isso é muito bom para a gente não ficar só dentro dessa bolha. Se a gente faz um fórum só para quem está na bolha, eu acho assim que a gente fica chovendo no molhado. Porque quem está na bolha já pesquisa sobre isso, já fica falando sobre isso, já fica recebendo pelo algoritmo notícias sobre isso. Eu acho que a gente precisa também divulgar sobre o tema para quem não está no autismo, para quem não vive o autismo também, para que isso possa ser algo mais comum, principalmente um contexto que eu venho trazer, que é um autismo mais simples, sabe? Um autismo assim que não é esse autismo que é ou aquele que a gente olha, que é aquele autismo assim que a gente fala, ai, que dó, ou aquele autismo que a gente tem medo. Ai, meu Deus do céu, ai, tomara que meu filho não seja autista. Não, a gente tem que olhar o autismo com outros olhos e entender que o autismo é uma característica possível no ser humano e que sim, ele pode sim acontecer e que sim, há condições de se desenvolver. Você entende? A gente olhar por um lado que muitas vezes não aparece na mídia. Ou a gente romantiza, ou a gente demoniza. Olhamos só para as extremidades. E não vemos esse meio todo. Então, esse fórum, eu espero uma fala muito mais para a sociedade, que vai trazer um autismo com uma cara muito mais do que ele é mesmo, do que, às vezes, a rede social traz. Leandro, e se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? Olha, você pode entrar em contato comigo. WhatsApp é 19 98 991 3257. Rede social, Leandro, _Raffer. Você encontra lá um conteúdo muito dinâmico, muito alegre, do dia a dia de quem vive o autismo. E também o nosso site, que é www.leandroraffer.com. Entrar em contato com a gente, palestras, atendimentos online também, para ajudar a sua família nesse contexto. Eu agradeço ao Leandro Raffer, especialista em gestão de comportamento da criança autista no ambiente escolar, que veio bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço, Marta. Para mim é um privilégio sempre, sempre, sempre falar sobre autismo. Eu vivo isso 24 horas por dia, então, sempre que precisar, pode contar comigo. Queria convidar todos para esse fórum. Eu vou estar lançando esse mês e início de fevereiro. E vou estar também deixando para todos que participar lá no fórum um e-book chamado Proibido para Menores, o lado invisível do autismo.
É um livro incrível, com 170 páginas, com dilemas, com muito bom humor, ironias, reverência, falando muito sobre puberdade, sexo, relacionamentos, mercado de trabalho e trazendo sobre o futuro do autismo. Gente, é um livro incrível, mas só para quem participar do fórum, hein? Conto com vocês. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.